Meninos, nós vamos fazer a correção agora das atividades 71 e 72, tá? É uma revisão do conteúdo que a gente já viu na página 135. Questão número 1 pede para a gente colocar de quais as maneiras que a gente pode dividir o dia, tá? Para saber isso, em quantas horas, de quantos grupos a gente pode fazer, a gente faz os divisores de 24 horas, não é 24 horas por dia? Então, divisores de 24. Quem são eles? Então, 24 ele vai dividir por 1, ele divide por 2, por 3, por 4, 5, perdão, 5 não, por 6, por 8, por 12 e por 24. Esses são os divisores do 24, certo? Então, eu posso dividir o dia em uma parte, em duas partes, em 3 partes, certo? 3 grupos de 8 horas, posso dividir ele em 4 grupos de 6 horas? 6 grupos de 4 horas? Posso, tá bom? Então, a alternativa, a questão número 1, vocês vão fazer os divisores de 24 e falar quais são os grupos que podem ser formados. Na questão 2, uma professora de geografia, ela queria propor aos seus alunos um estudo sobre os vários estados que compõem o Brasil. Dessa forma, em conjunto com a professora de arte, ela pretendia propor uma grande discussão sobre regionalismo e como se forma a sociedade dentro das variadas culturas. Então, ela pretendia dividir a turma em grupos, de tal forma que cada grupo estude alguma característica de um mesmo número de estados, certo? Então, a turma seria dividida em grupos. Letra A. Com exceção do Distrito Federal, quantos estados em grupos iguais? Quantos estados formam o território brasileiro? Com exceção do Distrito Federal. Então, com essa exceção, são 26 estados, certo? Letra B. Para dividir esse número de estados em grupos iguais, de quais maneiras essa divisão pode ser feita? Então, a gente vai ver os divisores. Então, vamos lá. Divisores de 26. Igual. O 1 divide o 26. O 2 vai dividir ele. O 3 não, o 4 não. Depois a gente tem o 13. E por último, o 26 novamente. Certo? Esses são os divisores. Então, a divisão ela pode ser feita com 2 grupos, cada um com 3 estados, ou em 13 grupos, cada um com 2 estados. Então, esses grupos podem ser dessa forma. Letra C. Se o Distrito Federal entrar na contagem, de quais maneiras a distribuição pode ser feita? Desconsidere um único grupo ou grupos com um único estado. Então, se for 27, como que pode ser feita? Então, divisores de 27. Então, quais são os divisores de 27? 1, 3, 9 e 27. Então, quais as maneiras que eu vou poder fazer? Sendo que pediu para descartar se for um único grupo ou grupo com um único estado. Então, a divisão, eu vou descartar o 1 e o 27. A divisão, então, vai poder ser feita em 3 grupos com 9 estados ou 9 grupos com 3 estados, certo? Então, as possibilidades são só de 3 grupos ou 9 grupos. Próxima página, questão 3. Um coreógrafo ele pretende formar um grupo de dança que simbolize a cultura de 3 regiões diferentes do Brasil. Um grupo de forró, representando a região Nordeste, um de samba, representando a região Sudeste, e ainda um grupo de carimbó, que represente a região Norte. Todos os dançarinos deverão desenvolver uma coreografia em conjunto no palco, que, de certa forma, será uma mistura desses 3 ritmos. Para isso, deverão entrar no palco em grupos de 6 pessoas. Durante a apresentação, deverão formar duplas, depois trios e ainda grupos de 5 pessoas em outro momento. Finalmente, o encerramento será feito em grupos de 8 pessoas. Em nenhum momento devem sobrar dançarinos. Nessas condições, qual deve ser o número mínimo de pessoas que devem participar dessa coreografia? Então, a gente vai precisar de um número que do mínimo múltiplo comum, a quantidade mínima de pessoas, que possa formar os grupos de 6, de 2, de 3, de 5 e de 8. Então, a gente faz o MMC, certo? Então, vamos lá. Faremos o MMC de 6, 2, 3,
5 e 8. Certo? Então, começando. Primeiro, a gente divide por 2. Divide. O 3 divide por 2. O 2 fica 1. 3 divide por 2? Não. Então, repete o 3. 5 divide por 2? Também não. 8 divide por 2? Sim. Ainda tem números que dividem por 2? Sim. Então, 3 repete, 1 repete, 3 repete, 5 repete. 4 divide por 2? Agora, novamente, por 2. 3 repete, 1 repete, 3 repete, 5 repete. 2 dividido por 2? 1. Então, acabaram os números que dividem por 2. Tem algum que divide por 3? Tem. Então, 3. 3 dividido por 1, 1. 1 repete. 3 dividido por 3, 1. 5 repete. 1 repete. E agora? Divide por 5. 1 repete, 1 repete, 1 repete. 5 dividido por 5, 1. 1 repete. Fazendo a multiplicação do MMC, a gente tem 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Que é igual? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. Então, a quantidade mínima de pessoas, ou MMC, entre 6, 2, 3, 5 e 8 é 120, ok? Então, precisa de pelo menos 120 pessoas para que essa coreografia dê certo. Então, agora aqui, na questão 4, é para identificar se é verdadeiro ou falso. E se for falso, Não, para colocar se é verdadeiro ou falso cada uma dessas alternativas. A tia colocou aqui na ordem e eu vou lendo com vocês. O número 123.321 é divisível por 3? Somando todos esses algarismos, ele é divisível? Sim, verdadeiro. O número 37 é o único número primo entre 30 e 40? Não, ele não é o único. Letra C. O número 79 é um exemplo de número composto? Também não, ele é um número primo. O número 20 tem exatamente 6 divisores naturais? Verdadeiro. O número 555.222 é divisível por 6? Verdadeiro. Letra F. Todo número que termina em 3 é divisível por 3? Não, nem sempre. Letra G. O número 1 é múltiplo de todo número natural? Falso. Ele não é múltiplo de todos. O único número primo par é o 2. Verdadeiro. Certo? Questão 5. Questão 5. O número de alunos da turma de 5º ano é um número primo? A gente tem hoje 24 alunos na turma. 24 alunos não é um número primo, certo? Porque ele vai dividir por mais números além de 1 e dele mesmo, certo? Ele é um número composto. Questão 6 aqui na próxima página era um jogo que vocês vão jogar aí na casa de vocês, certo? Questão 7. Pede para determinar o mínimo múltiplo comum e depois determinar um divisor, certo? Então, vamos lá. Mínimo múltiplo comum entre 28 e 32. Dividem por 2? Sim, 28 dá 14. 32 dividido por 2 são 16. Ainda divide por 2. 14 dividido por 2 são 7. 16 dividido por 2, 8. Ainda divide por 2. 7? Não, 7 repete. 8 divide por 2 dá 4. 4 ainda divide por 2. Então, repete o 7. 4 dividido por 2, 2. Ainda divide por 2. 7 e 1. Agora, o 7 aqui fica 1 e 1, certo? Fazendo essa multiplicação, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 7. Fazendo essa multiplicação, a gente tem o resultado de 224. Então, MMC entre 28 e 32 é igual a 224, ok? Na letra B, pede para fazer os divisores, o divisor máximo comum entre 36 e 54. Então, primeiro, a gente faz divisores de 36.
Ele divide por 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36. Agora, o 54, ele vai dividir por 1, por 2, por 3, por 6, por 9, por 18, por 27 e por 54. Qual que é o maior que eles têm em comum? Olha o 18. É o maior. Então, o MDC entre 36 e 54 é 18. Próxima página. Letra C. Relaciona os 10 primeiros números primos. Então, vamos lá. Os 10 primeiros números primos. Então, começa com o 2, o 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e 29. O que são os números primos? É aquele que divide apenas por 1 e por ele mesmo, ele não tem outros divisores. Letra D. Escreva um número de 3 algarismos que seja divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. A tia vai dar um exemplo, mas pode ser outros, tá? Um exemplo é o 132. Ele é par, então ele divide por 2. E como que eu sei se ele divide por 3? Porque eu tenho que somar. O 3 mais 1, 4, mais 2, 6. 6 divide por 3, então ele é divisível por 6 também. Então aqui, cada um coloca o exercício, o número que vocês acharem melhor, tá? Na questão 8, vocês vão encontrar o resultado da letra D. Helena e Júlia.